Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11, estudo sobre a igreja de Esmirna, a única cidade ainda que existe na Turquia, preservando o nome. As outras 6 já não tem mais. Esmirna, a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Amados, vemos aqui essa segunda igreja e temos aí os contrastes e as semelhanças. Ela se assemelha à igreja de Filadélfia pela questão dos seus inimigos. No versículo 2 fala que a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, A gente sabe que toda igreja conservadora ela é blasfemada, É aquele negócio, é contra o Espírito Santo. Eu já vi até essa frase, é contra o Espírito Santo, até dizer assim, blasfema contra o Espírito Santo, é contra a obra do Espírito Santo. São as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são. E nós vivemos isso hoje porque Filadélfia também, no capítulo 3 aqui, tem os mesmos inimigos, certo, irmãos? A palavra de Deus mostra aqui no versículo 9, 3:9, diz: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Um dia esse povo que nos despreza, nos acusam, de que colocamos salvação em placa de igreja, todo esse povo vai saber que Jesus nos ama por causa da pureza do Evangelho. Então, essas duas igrejas que não têm defeitos, os problemas delas estão fora, não estão dentro, Então, temos que entender essa questão, irmãos, que o problema dessa igreja são os falsos, que aqui é chamado de sinagoga, que era um recinto de congregação, não é igreja, e que estão de fora e que blasfemam deles. Essa é a semelhança com Filadélfia. E a comparação com a igreja de Laodiceia, que é a última, Laodiceia se gaba de ser rica, Lá no capítulo 3 diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não é isso? É justamente o que fala aqui no versículo 17, 3:17, Apocalipse. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Nós vamos falar da igreja de Laodiceia. Nós vamos entrar em detalhe. Mas essa igreja aqui, Jesus está dizendo, no versículo 9: conheça as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Veja que riqueza, prosperidade não é sinal de aprovação de Deus. Então, não é um marco de aprovação de Deus, porque esta igreja aqui foi justamente a igreja de Esmirna, que não tinha um defeito. Você vê que nas 5 outras, Jesus sempre aponta os defeitos dessas igrejas.
aponta as virtudes e depois também faz as reprimendas aos defeitos. Então podemos entender que Esmirna é uma das duas, né, que a outra é Filadélfia. Tem gente que acha que Filadélfia tem defeito, mas não tem. A fraqueza dela, que lá fala, é a mesma coisa da pobreza aqui, né? Que diz que aquela igreja, ela é... Depois é que nós vamos falar dela, né? É uma igreja que tem pouca força, isso não é culpa dela. É uma situação que Jesus está falando ali. Não está fazendo nenhuma crítica à Filadélfia, né? Tem gente que diz que a Esmirna é a única que não tem defeito. Não, Filadélfia e Esmirna. Esmirna representa o grupo perseguido, né? Depois de Éfeso, que foi a igreja que lutou contra os falsos apóstolos, contra os documentos apócrifos, né? Que ela representa esses que lutaram contra os documentos apócrifos, que baniram aqueles falsos evangelhos escritos, porque a enxurrada de ataques à fé cristã surgiu no segundo século após a morte dos apóstolos. Mas aí veio a perseguição, porque Satanás ele deu essa investida dos falsos, não conseguiu, então ele achou que com a perseguição, né, a gente vê que haviam imperadores cruéis em Roma, que mataram muitos seguidores de Jesus Cristo, que colocavam para lutar contra gladiadores, homens fortes, para divertir o público, que colocavam e jogavam eles nas arenas para enfrentar leões, e eram mortos e serviam de divertimento para o povo. Depois, na sequência, quando veio a negociação, né, com o mundo, que aí é outro caso, vieram os que também continuaram sendo perseguidos de morte, que foram os chamados anabatistas. A gente sabe que uma igreja tomou o título, né, de igreja, e daí aqueles que não concordaram com aquelas doutrinas extra-bíblicas e antibíblicas ficaram sendo apelidados de anabatistas, né? E também foram mortos. Nós temos um relato na história de um cardeal católico de 1624, presidente do Concílio de Trento, né? Alguém questiona a seguinte coisa, porque os advogados são assim, né? O advogado, quando ele vê uma frase errada, aí ele vai e a partir daquela frase errada ele quer desconstruir todo o argumento do promotor, ou vice-versa. Assim também, como não tem prova de que o cardeal Ósios foi presidente do Concílio de Trento, né, que parece que não foi, aí eles usam isso como argumento. Tem um argumento bem grande, né, do catolicismo, desconstruindo a questão, mas não tira a veracidade daquilo que ele escreveu. Ele disse: se não fossem os batistas apunhalados e trucidados durante os 12 séculos. Então, aponta aí, irmãos, 12 séculos. Ele falou isso em 1524, desculpe, né? Século XVI. Logo no início da Reforma. Ele disse: se não fossem trucidados durante os 12 últimos séculos, eles seriam mais numerosos do que os que vieram da Reforma. Então, isso mostra que ele estava instigando uma matança grande de protestantes, não é isso? Porque se não fizer com os protestantes o que fizemos com os batistas, eles vão se multiplicar. Então é justamente o argumento dele.
12 últimos séculos. Então, coloca aí 16, né, menos 12, dá justamente o século 5, século 4, quando começou aí o Constantino, né, iniciou aí, transformou Roma na sede do cristianismo, e aí começava-se ali a perseguição aos que não queriam aceitar aquele domínio, né? E foram chamados sempre de anabatistas. Então, essa igreja de Esmirna, né, irmãos, ela pode estar representando exatamente todos esses grupos que seriam mortos. Porque Jesus, como é que Jesus se apresenta logo? Porque em cada igreja ele se apresenta de uma forma. Na igreja de Éfeso, ele disse que era aquele que tem a sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, né? É o juiz. Aí o juiz aqui se apresenta como? No versículo 8. É o anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então, para uma igreja que iria morrer, Jesus disse: eu morri, mas estou vivo. Então, ele se apresenta como aquele que ressuscitou, para que aquela igreja não desanimasse nem diante da morte. É como aqui está dizendo, né? Nada temas das coisas que há de padecer. Então ele diz: conheça as tuas obras, a tua tribulação e pobreza. Duas coisas negativas, né? Pobres e sofredores, atribulados. Mas tu és rico. Esse é o consolo que Jesus está dizendo dessa igreja. E aí tem ainda a oposição daqueles que são os falsos, né? Que ainda tem a oposição daqueles que dizem ser e não são, mas mentem. Então, nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias, que é dia que ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós temos um relato, irmão, do apóstolo Paulo lá no seu testemunho, lá em Atos, um dos seus testemunhos sobre a sua conversão. Ele disse que pegava aqueles irmãos, aqueles discípulos, e os obrigava a blasfemar. Agora, irmãos, aqueles que blasfemavam, deixavam de ser salvos diante da dor? Não. Eu lembro de um pastor desse bairro aqui, que disse que o crente perde a salvação, porque Jesus manda ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Coroa da vida, irmão, não é a salvação. Coroa da vida é o prêmio que o crente que vai até a morte recebe. Então, aquele que é fiel até a morte, ele vai receber o galardão. Em João, na sua segunda epístola, versículo 8, ele diz: tende cuidado, né, para que não percamos, né? É isso que ele diz. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Está vendo aí? Então a pessoa perde galardão. Na Bíblia não tem o vocábulo perda de salvação, certo? Tem perda de galardão. Segundo João 8, né? O versículo 8. Segundo João, versículo 8. Então, ser fiel até a morte, você recebe o completo galardão. Galardão, irmão, o camarada de uma seita lá do Alto Branco citou para mim sobre você conquistar a sua salvação. Ele citou para mim Jesus dizendo, né? És que cedo venho, né? E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Galardão é prêmio. É claro que o galardão é segundo as obras, mas a salvação não é segundo as obras, não é isso? Então essa situação que as pessoas anunciam de que galardão, então Apocalipse 22:12, né? Esquecido vem, isso é uma promessa para crentes, para salvos, né? E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão é segundo a obra de cada um. Salvação é pela graça. Então, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida é prêmio. Tem pessoas que vão chegar no céu, né?
Eu não posso perder a oportunidade de citar o que Paulo escreve a Timóteo, né? No 2 Timóteo capítulo 2. Ele diz o seguinte, irmãos, capítulo 2, versículo 10. Veja como é clara a palavra de Deus com relação a isso. Paulo diz: tudo sofro por amor dos escolhidos, né? Então ele está falando de quem? De pessoas salvas, escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então tem gente que vai receber a salvação sem glória, não é isso? Você imagina o seu irmão em Cristo sendo coroado à igreja, né? Uma igreja sendo coroada porque foi fiel à doutrina, foi fiel à palavra, anunciou o evangelho, sofreu, manteve, guardou o nome de Cristo até o fim, e outra não, e outra dizendo: vocês entrem para ali, vocês estão salvos, mas vocês não foram agradáveis, né? Na convivência por toda a vida de vocês. Então Paulo diz: tudo só por amor aos escolhidos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então existe salvação sem glória. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então ele é pastor, né, de uma igreja, né, uma denominação de santificação, né, inclusive é uma denominação de santificação, né, fundada nos Estados Unidos, né, e eles pregam a perda da salvação, e ele cita esse versículo. É como se Jesus fosse um político. Jesus prometeu, quando estava aqui na terra, ainda com um corpo semelhante ao nosso, só que sem pecado, eu sempre tenho que dizer isso, e ele disse: aquele que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma me lançarei fora. Agora, depois que ele está glorificado aqui, essa história mudou, meu filho. Só se for fiel até a morte. A pessoa é um político. Quando se elege, muda o discurso. Não, o discurso de Jesus é o mesmo, a salvação. Ele promete aqui: de maneira nenhuma arriscarei do meu livro. Alguém acha que essa promessa é porque tem possibilidade de riscar? Não, é a mesma coisa que ele disse: de maneira nenhuma lançarei fora. O que você está dizendo? De maneira nenhuma, não tem como ele riscar. De maneira nenhuma arriscarei. Irmãos, essa igreja foi fiel, né? Ela representa os que iriam morrer durante a perseguição. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós, versículo 10, né, na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tentação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O número 10 nas escrituras é um número que não é instável. A gente vê que os 10 reis, a Bíblia dá uma ênfase ao oitavo rei. Só no livro de Daniel, quando lê sobre os 10 reis, diz que um combateu 3. Então ele é o oitavo, né? Se um combateu 3, então ele está junto dos 7, né? Ficaram 7. Se ele combateu 3 e ficou no lugar dos 3, ele é o oitavo, não é isso? Então, ele é um dos 7 e é o oitavo. Ele assumiu uma cabeça sozinho, né? Como se fosse 2 cabeças. Lá no Apocalipse, né? É ele também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Então eu creio que ele está fazendo uma alusão lá, o que Daniel fala, que um combaterá 3 e ficará no lugar dos 3. Então o 10 nas escrituras aparece assim como um número que não é instável, ele pode mudar. 10 pode ser mais ou pode ser menos, né? Apenas Deus está mostrando aqui que é um tempo que Deus determinou, certo? Uma tribulação de 10 dias, para que você não se importe se é mais ou menos. Então essa igreja, irmão, é a igreja que cria nos vocábulos sagrados, não é uma igreja que fica aí atrás de bênçãos materiais, certo?
Ela tinha a promessa de Deus, por quê? Porque ela era pobre, cheia de tua tribulação e pobreza. Mas tu és rico, né? Tua riqueza está lá. Então, essa situação que as seitas que surgiram nos anos 90, né? Depois que surgiram os apóstolos também. Eu até digo que estava bem pertinho da vida de Cristo, mas porque o tempo para Deus é diferente, na década de 1990. Porque apareceu lá uma enxurrada de seitas neopentecostais, enganando pessoas, e apareceu os apóstolos, né? Pessoas se intitulando apóstolos. Então, veja a promessa que é feita a essa igreja aqui no versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, é uma igreja que está prometida que ela não vai, que as pessoas dela não terão as duas mortes que os incrédulos vão ter. Aí a gente tem que procurar, né, lá no Apocalipse, no capítulo 20. Capítulo 20. As seitas amilenistas diz que, né, as igrejas amilenistas, vamos dizer as seitas não, porque alguns são até batistas e são amilenistas, né? Diz que a primeira ressurreição é a conversão. Mas a Bíblia não mostra isso, né? Capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Certo? Então, tem feito aqui uma promessa, né? No capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, essas pessoas que vão ressuscitar com corpos indestrutíveis e incorruptíveis não morrerão mais. Mas as pessoas que vão ressuscitar com os corpos que morreram, né? Digamos, lá em 24:15 de Atos, Paulo diz que haverá a ressurreição dos justos e dos injustos, né? Então os injustos também vão ressuscitar, mas os injustos vão ressuscitar com os corpos mortais, para serem julgados e lançados dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Então a promessa que está sendo feita à igreja de Esmirna é que eles não vão passar pela segunda morte, porque eles vão passar pela primeira ressurreição. No dia da vinda do Senhor Jesus, eles irão ressuscitar com corpos incorruptíveis. E sobre estes corpos, a segunda morte não tem poder, ou a morte não terá mais poder sobre eles. Então, é muito fácil entender no Apocalipse que quando fala da segunda morte, fala da morte física daqueles que irão ressuscitar para prestar contas. Quando fala da primeira ressurreição, fala de um grupo que irá ressuscitar na vinda de Cristo. Aqui a Bíblia diz, né? A Bíblia diz isso, que os outros mortos, né, não reviveram. Capítulo 20, versículo 5 do Apocalipse, vai ver o que diz, né? Mas os outros mortos, os outros, que são os ímpios, né? Capítulo 20, versículo 5 do Apocalipse. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, os que reviveram é a primeira ressurreição. Então, o Apocalipse é um livro de revelação, por quê, irmãos? Como eu já falei. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, haverá o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que morreram, os que estiveram nos sepulcros, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna.
Mas só que no Apocalipse é que o Senhor Jesus vai mostrar como vai ser. Esse grupo que vai ouvir a voz e vai ressuscitar para a vida eterna é a primeira ressurreição. E o segundo grupo, que vai ressuscitar para a condenação, só irá ressuscitar 1000 anos depois. Então entenderam porque foi necessária a escritura do Apocalipse para mostrar a ordem das coisas. Aí vem os incautos, os amilenistas, os pós-tribulacionistas, vão com a ideia de que todo mundo vai ressuscitar tudo de uma vez só. Confunde o julgamento do capítulo 25 de Mateus, que é o julgamento das nações, com o juízo final, e aí se complica perante os religiosos, porque no julgamento das nações haverá um julgamento conforme as obras que fizeram em relação ao socorro aos pequeninos. Então há uma confusão. Explicar o amilenismo ou o pós-tribulacionismo é uma tragédia para eles. Por isso que o Apocalipse veio justamente para colocar as coisas em ordem, para que a gente possa entender. Então essa igreja, irmãos, representa os que vão morrer. Até antes do dilúvio, o que aconteceu? Abel morreu, o justo que morreu. Os únicos que falam antes do dilúvio, quais são os dois em Hebreus? São Abel e Enoque. Não fala em mais nenhum. Eu sei que tem pessoas ali viveram pela fé. Até o pai de Noé, que deu um nome a ele de renovo, foi um nome profético, né? Porque esse nos fará descansar da terra que o Senhor amaldiçoou. Então foi uma palavra profética. Ele morreu provavelmente no ano do dilúvio, mas não foi afogado, eu creio que não. Né? 2 anos. Não, o pai, eu estou me confundindo agora com o Matusalém, que morreu no ano do dilúvio. Então a gente vê, irmão, que Abel representa esse grupo que Esmina representa, os que vão ressuscitar no dia da vinda de Cristo, né? E a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 10, o que é que promete lá? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então há uma promessa de que os crentes conservadores dos nossos dias, as igrejas, viu? Não é que em toda igreja tem os conservadores e os... Não. Essa ideia de que de igreja tem joio e trigo, né? Porque na parábola do joio e do trigo, quem interpretava assim é da igreja católica, né? E eu já vi alguns crentes interpretar assim mesmo, dizer, não, toda igreja tem o joio e o trigo. Não. Jesus disse que o joio, o trigo são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, lá fora. As igrejas conservadoras é um bloco completo. Se aparece no meio delas alguma pessoa que nunca foi salvo, não é salvo, mas ele não fazia parte daquela igreja. Mas a gente percebe logo, e ele é, porque o ímpio não subsiste, né, na congregação dos justos. Então essa igreja, irmãos, de Esmirna representa exatamente aquilo que Abel representou, os que morreram, os justos que morreram. Enquanto que a igreja de Filadélfia, que será tirada antes da grande tentação, isso é uma promessa clara. Agora, por isso que as pessoas não querem aceitar que essas 7 igrejas representam 7 períodos, onde surgiram igrejas que elas representam, porque teriam que aceitar que Filadélfia estará aqui exatamente quando o Senhor Jesus vier buscar o seu povo, que ela é prometida a ela por guardar os conservadores, né, por guardar a palavra, as virgens prudentes, né, que preservaram a palavra, luz para os meus pés é a tua palavra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Só que tem uma distorção aí dizer que azeite significa o Espírito Santo, mas não há nenhuma
respaldo nessa situação, né? Aí é mais uma interpretação da renovação. A gente sabe que quando a Bíblia fala de uma luz que alumia em lugar escuro, Pedro fala, se referindo às escrituras, à escritura dos profetas, né? Não está se referindo ao Espírito Santo. Em nenhum momento, sempre quando alguém era ungido no Velho Testamento, mesmo que aquela pessoa recebesse a posse do Espírito, mas a unção com o óleo representava o cumprimento da palavra de Deus naquela pessoa. A gente vê que Azael, né? É Azael, que Deus mandou ungir ele. Mandou ungir Jeú, rei de Israel, mandou ungir Eliseu no teu lugar e mandou ungir Azael, rei da Síria. Quem escapar da espada, da tua espada, cairá na espada de Jeú. Quem escapar da espada de Jeú, cairá na espada de Azael. Quer dizer, Deus ungiu 3 para cumprir o seu juízo. Quer dizer que Azael recebeu o Espírito? Não, Azael, inclusive quando Eliseu encontrou com Azael, ficou olhando para ele, olhando, Azael baixou a cabeça, ficou, que foi, né? Ficou encabulado. Aí começou a chorar Eliseu. Aí disse, o que foi, meu pai? Ele disse, é que eu estou vendo o mal que tu farás aos filhos de Israel. Então, não era ali uma unção para receber o Espírito, é apenas um cumprimento da palavra naquela pessoa. Esse negócio de que olha é sempre do Espírito Santo não cai bem nas Escrituras, certo? Você não encontra um versículo que possa dar essa razão, né, para se crer. Então, a igreja de Filadélfia, né, representada por um grupo. A igreja de Esmirna representou o grupo da ressurreição na vinda de Cristo, no arrebatamento, e a igreja de Filadélfia representa o grupo que será transformado, né? Então, é exatamente o que diz João 11, 25 e 26. E na minha mente veio que aquele texto era uma profecia, né? Dizendo a Marta, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, Esmirna, né? E o versículo 26. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Quer dizer, então ele está falando de 2 grupos. Os que creem, mas mesmo que morram, vai viver. E os que creem e estão vivos, que não vão morrer. Né? Então pega João 11, 25, 26, que é bem certinho o que Jesus falou desses 2 grupos que Paulo fala no capítulo 15, né, 52 de Coríntios. É muito clara a palavra de Deus, né? Paulo diz, no momento, 15, 52, no momento não abrir